Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Rogério Mazzini e hoje nós teremos aí a aula sobre as fontes históricas. Então hoje nós iremos gravar Fontes Históricas 2. No vídeo anterior nós já trabalhamos um pouquinho aí alguns utensílios, alguns objetos, né? Hoje a mesa aqui no meu escritório está recheada de documentos históricos, né? E é interessante, para o professor de história, para um historiador, tudo isso daqui é uma riqueza que vocês não fazem ideia. Porque está vinculado à nossa profissão, à história, e a gente sabe o quanto cada um desses objetos e utensílios aqui, eles são significativos. Coisas que muitas vezes para muita gente são coisas insignificantes, velharia, coisas sem valor, e jogam fora, mas aquele objeto, ele conta uma história, ele está preso a uma história, e independente se essa história é de uma pessoa que foi importante, um grande político, uma pessoa rica, uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa que foi o seu nome para os livros de história e ali ficou registrado, ou para a história de um cidadão anônimo. Isso não quer dizer absolutamente nada de diferença para a nova história. Por quê? A historiografia dessa linha historiográfica, essa nova historiografia, ela não está vinculada somente a pessoas, aos grandes heróis, às pessoas mais ricas, poderosas e da alta sociedade. Não, ela se importa também com a questão do social. Ela está vinculada à questão também do cultural, daquela pessoa, do anônimo. Porque é através do anônimo, do povão, é que aquele ricaço, aquele político poderoso, aquela pessoa famosa, ela pôde chegar onde chegou e ter aí os seus feitos ou a sua vida registrada na história. E muitas vezes se esqueceu do anônimo. Nós somos os autores da nossa própria história, independente se a sua história vai parar num livro ou não. Isso é de menos. O que interessa é a sua história. Vamos lá. Então, agora nesta aula, nesta segunda aula sobre as fontes históricas, eu até fiz a leitura de um texto da historiadora Carla Pinsky, né? Que as fontes históricas são mapas, pergaminhos, jornais, cartas, diários, objetos, pinturas, utensílios, ferramentas, armas, esculturas, ossos humanos ou de animais, e ainda fontes advindas de lendas e contos antigos trazidos pela tradição oral. Então entra a importância da oralidade, né? Nem sempre
foi possível registrar tudo, mas a questão da oralidade que se passou de geração para geração, isso é fantástico, a questão da história oral. Então, a tradição oral também foram assim deixadas pelo mundo todo, e encontrá-las faz parte de um processo grandioso, no qual outras áreas acabam envolvidas. É válido ressaltar, portanto, que as relações entre diversas fontes falam muito mais do que uma fonte histórica isolada, e que elas podem ter mais de uma interpretação. O fato histórico, ele não está pronto, ele é produzido pelo historiador, tá? Aquele que pesquisa a história, aquele que escreve história, aquele que investiga a história. A palavra história vem da palavra grega histor, que significa aquele que aprende pelo olhar, aquele que aprende pelo manusear, É por isso que a história está muito vinculada à investigação. Não existe uma máquina do tempo que nos faça voltar ao passado tal como ele é, tal como ele aconteceu. Mas o trabalho dos historiadores, o trabalho dos sociólogos, o trabalho dos arqueólogos, eles, juntando aí o resultado de suas pesquisas, nos fazem chegar ao mais próximo possível do que pode ter acontecido. Ok? Tudo vai depender da interpretação dessas fontes históricas, desses documentos históricos. Por isso que os documentos históricos, as fontes históricas são de extrema importância. Ali fala sobre as revistas, né? Olha, revistas, leituras da história, revista Aventuras na História, a Veja São Paulo, a Isto É, super interessante, várias revistas que eu sempre gostei de comprar para pesquisar e tal. E para vocês terem uma ideia, essa daqui é de 2010, portanto, uma revista com 10 anos de idade. Essa daqui ela já é uma revista de 2012. Então, 8 anos de idade. 2010, 10 anos de idade. Tem alunos do 6º ano que tem 11, 12 anos de idade. Então, eu tenho revista que ela chega a ser mais velha do que alguns alunos. Essa daqui, por exemplo, é de 2005. Então, veja bem, 2005, 2010, 5 anos, 15 anos. Essa revista aqui é mais velha do que muitos alunos do 6º ano. E tem a mesma idade aí de alunos do 9º ano, por exemplo. E esta daqui de 2005 também. Se nós estamos em 2020, portanto, mais outra revista de 15 anos de idade. Então, para vocês terem uma ideia, né, e o quanto de reportagem de trabalhos registrados de vários profissionais aqui. Então, as revistas são fontes históricas, documentos históricos.
Os livros são fontes históricas, documentos históricos, e nesse caso, por exemplo, da Bianca Zucchi, que é um livro exatamente na área de metodologia do ensino de história, que ela trabalha as fontes históricas. Olha só que maravilha! Aqui é um facsímile, ou seja, uma reprodução da Lei Áurea de 1888. E é uma fonte histórica, é um documento histórico. É claro que o original a gente não tem acesso, né? Mas, como os historiadores costumam chamar, a facsímile, a reprodução, né? A cópia, nós temos aqui. Inclusive, manuscrito, que coisa impressionante. E as letras, assinatura, tudo isso são documentos históricos. Quando a gente vai escrever, eu que tive o privilégio de escrever livro, a gente atende às fontes mais confiáveis possíveis, né? Se eu estou escrevendo um livro e eu faço uso dessa lei e que eu falo, segundo tal livro, na página tal, o autor faz menção da Lei 10.639. O que aborda essa lei? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. É uma lei de 2003 que torna-se obrigatório, necessário, aliás, necessário sempre foi, né? Mas obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira e história da África. Então, ó, leis, documentos, papiro, a filmadora que falamos na outra aula, o gravador da fita cassete, aqui a máquina fotográfica. Este livro aqui, muitos colegas de história têm e muitos outros colegas de história gostariam de ter. Esse é um livro, ele é bem antigo. Eu que escrevi, publiquei e fico manuseando livros, tal, até pela própria capa e folhas e fonte e a estrutura do livro, a falta da ficha técnica já prova o quanto este livro é antigo. Esse pessoal de história, nós batemos palma para esse cara, né? Porque nós, professores de história, valorizamos ele pra caramba, valorizamos o Heródoto, porque para nós ele é o pai da história. Vamos lá. Aqui eu tenho cédulas e moedas. Aqui eu separei só algumas, eu devo ter mais umas 40 ou 50 guardadas.
A moeda da cédula da Bolívia, da Argentina, né? Antigas. Mas eu quero focalizar com vocês aqui. Essa daqui, por exemplo, deva ser lá de 1950, 49, 50, 51, quando deixou de existir o chamado mil-réis e passou a existir os cruzeiros. Então, outras 10 mil cruzeiros, para vocês terem uma ideia, olha, 1000 cruzeiros, 5.000 cruzeiros. Eu cheguei a comprar pão na padaria com notas, algumas dessas aí. Gente, é da década de 80, para vocês terem uma ideia. Alunos que estão me assistindo nessa aula nem sonhavam em nascer ainda, né? Mas ainda tenho coisa mais antiga aqui. Agora, como eu estou meio cegueta, e ainda o cenário aqui com 2 refletores em cima de mim, essa moeda aqui, olha, era do tempo em que o Brasil era chamado de República dos Estados Unidos do Brasil. 400 réis. Essa moeda é de 1926. Bastante antiga, pessoal. 1926. Aqui, 3 anos depois aqui dessa moeda, depois de 3 anos de idade, que essa moeda já estava circulando por aí, foi que ocorreu o estouro, a quebra da Bolsa de Nova York. Sem falar que essa moeda pegou entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Essa bem pequenininha aqui, que se eu não usar a lupa eu não vou conseguir enxergar, mas é de 1979 e é uma moeda americana. Eu não sei falar muito bem inglês, mas é In God We Trust. Nós confiamos em Deus, eu acho que significa isso. Dos Estados Unidos. 1 centavo. E essa moeda, ela é de 1979. Essa outra, muito interessante, que eu tenho que usar a lupa também, e o meu câmera ele vai mostrando aí para vocês, daí a luz da câmera também me ajuda. 2.000 réis é de 1939, o ano que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Aqui foi uma homenagem a Floriano Peixoto. Ok? Essa daqui, 200 réis, um pouquinho mais nova do que aquela outra, de 1931, também quando o Brasil era chamado de República dos Estados Unidos do Brasil. Agora, essa daqui, pessoal, professor de História, quanto mais antigo for o objeto, mais ele valoriza, né? Olha só aqui o símbolo do Império do Brasil. Essa daqui é de
1879. Tá dando para focalizar bem? Então, ela é do século XIX, pessoal. Muito mais que 100 anos de existência. Imagine por quantas mãos, quantos comércios, quantos trabalhadores não pegaram nessa moeda aqui. Então, são fontes históricas das mais diversas, tá? Agora eu queria mostrar para vocês o seguinte. Existe todos nós, né, cada um de nós temos a nossa história, a nossa família, a nossa cultura familiar. O meu padrasto, ele me deu de presente este brinquedo. Isso lá em 1990. Portanto, este carrinho tem aí quase 30 anos. Chamado Botões Eletrônico, que a gente nem vê mais em loja de brinquedo da Estrela. Eu tenho a caixa até hoje, ó, chamado Botões Eletrônicos. Olha que barato. Tinha esses outros carrinhos aqui, esses outros 3. Caminhão. E relacionado a obras, né? Então até a caixa nós conservamos. Então meu padrasto me deu, eu brinquei na minha infância, na minha adolescência eu guardei, e quando meu filho nasceu, chegou a uma determinada idade, eu dei esse carrinho para ele e pedi para que ele, se ele se casar e um dia ter filho, para ele dar para o filho dele. E fazer a mesma recomendação. Cuidar, zelar, para que chegue ao neto do meu filho. Interessante isso, é bacana. E eu peguei emprestado do meu filho para mostrar para vocês. Vamos ver se ele funciona. O motorzinho dele está bem... Aí, ó, tô trabalhando e ao mesmo tempo brincando. Tem quase 30 anos. Tem historiador que ele trabalha com a história dos brinquedos. E eu acho lindo essa área de pesquisa, porque resgata a memória, né? E tem muito a ver com a memória histórica. Ela tem uma historicidade, um significado muito grande. Daí eu dei para o meu filho e
espero que quando ele, se ele se casar e tiver filho, que ele passe para o filho dele e recomende, que brinque e tudo, mas que conserve para a próxima geração. Isso é bacana, é um documento histórico. Eu imagino que você que está me assistindo tenha também o seu brinquedo aí que de repente foi do seu pai, do seu avô. Isso é muito bacana. Tudo isso são fontes históricas, são documentos históricos. E agora, que eu ainda não falei, das fontes históricas que nós trabalhamos, né? Música, letra de música. Letra de música é um documento histórico valiosíssimo e que nós, professores de história, gostamos bastante de trabalhar. Pelo menos eu gosto muito de trabalhar com música em sala de aula. Aqui é a letra de uma música que ela tem a ver com a ditadura militar. No período da ditadura militar no Brasil. E esse cara, o Geraldo Vandré, o bom da internet é que a internet ela nos proporciona o acesso a fontes históricas brilhantes. E eu vou pedir para o meu cinegrafista mostrar para a gente. Olha só, aqui é um vídeo que tem algumas fotos. Não é o vídeo em si, é algumas fotos, mas o áudio é original, pessoal. É o áudio exatamente como ele aconteceu na voz do Geraldo Vandré em 1968, em um festival no Maracanãzinho. Sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só, mas Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito. A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse instante, é do júri que ali está. Por favor. E mais uma coisa só. Para vocês que continuam pensando, que me apoiam, vaiando, gente, por favor, olha, tem uma coisa só. A vida não se resume em festivais. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo
ouvindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, só esse trechinho para vocês terem uma ideia, né? Para o professor de História, isso é uma preciosidade, gente. Fotos daquele dia, 1968, com essa música que depois ele sofreu, ele foi perseguido, ele sofreu retaliações na ditadura militar, né? Essa música, ela sofreu censura, só que ela caiu na graça do povo, né? Eu já trabalhei ela em sala de aula, eu estou abordando ela nessa videoaula, nessa gravação, porque eu vou tornar a trabalhar com algumas turmas ainda nesse bimestre. Então, a letra da música